Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao Pode Rir, uma conversa séria com o Totô em Lisboa, que sou eu, e esse é um podcast semanal aqui na Vale TV. E hoje eu tenho o prazer, a honra, a alegria imensa de receber a Alessandra Becker, aqui ao meu lado, com todo o seu glamour, o seu visual preto no branco, para contrastar com o cenário e para reluzir como a primavera no outono do Rio Grande do Sul. Alessandra, tudo bem? Tudo bem. Como é que tu tá? Tudo certo? Tudo tranquilo. Como é que tu já foi no podcast? Não. Nunca foi? Só entrevistas aqui na Vale e outras emissoras. Podcast é a primeira vez. É a primeira vez. E como é que é um podcast que tu imagina que seja um podcast legal pra ti, assim? Eu acho que é uma coisa mais descontraída, Mas- que a gente fala do que a gente pensa. Vamos falar o que a gente pensa. O que tá pensando agora? Tô pensando agora que... O que eu tô pensando agora? Isso, não, o que tiver na Sabe que cabeça. eu tô faceira não, aqui. não pense no que tá pensando, só fala. Não, eu tô pensando que eu sou uma felizarda, assim, da minha vida, com as coisas todas que eu passei, com tudo que aconteceu, por mais que pandemia, com tudo isso. E de eu estar aqui, por alguma coisa eu ter que falar, inspirar as pessoas com alguma coisa, quando nesse período tá tão difícil. Penso também que eu tô indo pro terceiro livro, que a minha editora de São Paulo me ligou 2 semanas atrás e disse: vamos escrever o terceiro livro, preciso de ti, porque preciso de uma mulher forte que fale sobre os segredos do empreendedorismo feminino. Então, assim, aí eu penso, devo ter alguma coisa a falar, a dizer, porque senão não teria tanto Coisa linda, convite. me dá tua mão, coisa mais linda isso. Isso foi o que te passou na cabeça agora? Agora. Tu decorou isso? Não decorei. Não pode ter sido. Eu juro. Foi do nada. Do nada, veio do âmago Assim, do ser. do âmago do ser. É porque eu sou meio filósofa. Assim, Porque, não, que tu falou agora em livro, em inspiração, em É. pandemia, eu nem sei por onde começar. É, porque eu acho que a gente inspira as pessoas com a nossa vida. Eu acho que muito mais do que a gente falar, é o que a gente age, né? Então, assim, na liderança, o que tu faz, na tua liderança que tu exerce mesmo, na tua vida, tem que ser coeso o que tu fala e o que tu faz, senão parece que não casa, né? Não dá lógica, não dá liga, né? Quantas pessoas falam as coisas, a gente olha as atitudes, não condizem. Não é bem assim, né? É. Sabe aquela Então- pessoa que vai na rede social e fica postando assim, que tudo é linda felicidade, essa que é assim, viagem. Que viagem boa que tu já fez, que tu te lembra, assim, que te dá muita saudade. Ai, gente, os melhores dias da minha vida, assim. Tá, também, né? ET, a gente. Conta amor dessa de viagem, Deus. tu já foi pra lá. Várias vezes. É que a minha irmã mora nos Estados Unidos. A minha irmã é minha sócia, mora lá. Manda um beijo pra ela, manda um beijo pra ela. Nessa, beijo, te amo, tu sabe, tu é o amor da minha vida. Esse é o amor da vida dela, um beijo pra ti também, tá? E a Vanessa, eles têm a Annual Pass no Universal Studios. E cada vez que eu vou lá, eu preciso ir numa Eles têm o quê? Annual Pass é quando como eles moram lá, eles pagam o ano inteiro o Universal pra ir quantas vezes eles quiserem. Então, quando a gente vai pra lá Tipo pra Beto Carreiro, visitar... assim. Não. Bem diferente. A gente sempre acaba indo pro Universal, onde tem o brinquedo do meu querido E.T. Van Home. E ele é até bem escondidinho o brinquedo, assim, mas eu sempre vou até lá porque eu acho ele muito queridinho, assim. Eles até queriam reformular e fazer uma coisa mais, tipo como os Minions, assim, mais ativos. Não sei, tomara que eles façam, porque pra mim é um eterno, né? Ele é fofo, né? Ele é Ele é um demais. amor. Tu assistiu o filme, assim, em algum momento marcante na tua vida? Ele fez Esse parte? filme é muito legal, porque eu vi esse filme, a gente não tinha o hábito de ir no cinema com os meus pais. E eu deveria ter uns 8 anos de idade, eu acho, e a minha irmã, então, 3 menos, não, talvez um pouquinho mais, no ano do lançamento, que sei o que idade que eu tinha. 81, foi em 81. Foi 80, eu tinha 11 anos, então, e a minha irmã tinha 7. Tu tá com 28 agora. É isso, em cada perna. Que horror. E daí eu lembro de uma cena, de uma situação muito engraçada, que quando nós fomos a Porto Alegre, porque não estava passando, não tinha Novo Hamburgo, e a gente foi direto pra praia, a gente tinha trailer na praia. E eu lembro que eu fui daqui a freeway inteira olhando pro céu,
e pensando no ET, e eu chorava na freeway, era de noite. Vocês assistiram no cinema o filme em Porto No Alegre? cinema em Porto Alegre, fomos pra praia. De noite? De noite. E eu olhava pra fora e eu chorava olhando pro Tentando céu. achar ele. Não, gente, vocês não têm noção. Eu chorava assim, ó, só que como era escuro, eu não queria que ninguém me visse. Chorando por causa do filme. Chorando por causa do filme, ninguém viu. Eu cheguei lá, minha mãe olhou pra mim e disse, o que tu tem? Porque meu rosto tava desse tamanho. Lavada, ET, minha casa. Então, assim, meu trailer. lá sei eu acho que foi uma coisa que me marcou, assim. Mas viagem que me marcou mesmo foi meu estudo. Eu passei uma semana com a Unicinos na Europa, visitando empresas. E nós éramos vários colegas, mas 4, nós, eu e mais 3, fomos visitar outros lugares, depois mais uma semana. Entendi. E foi a melhor viagem da minha vida. Tá, tu foi viajar Eu fui pela estudar Unicinos primeiro pra e depois eu estudar, fui estudar. mas o que te marcou foi o que tu fez fora do estudo. Só pra gente entender que não foi... Foi tudo. Eu acho, assim, que tudo que eu trouxe de empresária, da parte da Golfinho ou da parte da mentoria que eu dou e do coaching, eu lembro muito das lições que eu tive na Alemanha, sabe? O pessoal vai ficar chateado que eu falo isso, mas eu falo isso abertamente, né? É um banho de civilidade quando tu chega lá. Tu não pode chegar 1 segundo atrasado numa empresa que tu não entra. 2 minutos atrasados. Então, assim, tu aprende a seriedade do trabalho deles, a responsabilidade. E isso diz que é muito do alemão, né? Que eu não encontro muito isso. Tem faíscas aqui disso, mas não com a entranha que é lá. Então, eu visitei várias empresas, Siemens, Red Bull, tudo que tu pode imaginar, BMW, tudo, Allianz Arena, tudo dentro da empresa mesmo, e como funcionava. Então, a gente olha que como aqui a gente é índio, sabe? A gente está engatinhando. É diferente, porque eles têm lá também, a Europa, eles têm séculos à nossa frente, né? O Brasil foi descoberto em 1500, né? Mas acho que é cultura. Eu acho que é uma questão de postura, de cultura, de respeitar regras, isso, de respeitar normas. Eu acho que o principal, a minha percepção, te cortando, né? A minha percepção, ela é... Eles sempre pensam em futuro e não no imediato. Parece que a gente vive um dia depois do outro. Assim foi o futebol, né? Se tu lembra. O futebol eles perderam, daí eles passaram uma geração inteira, desde os meninos com 8 anos de idade, até que eu torço para a Alemanha, né? E para o Uruguai, e nas Copas, né? Eu não torço para o Brasil, todo mundo sabe disso também, né? Eu sou, né? Pois é. E aí, quando a gente botou 7-0, se eu não me engano, ou 7, não sei o quê, não me lembro quanto é que foi o jogo, sempre foi 7. 7-1, eu tava numa felicidade que eu tava assim, parecia que eu tinha ganho a Copa. Obrigado, essa foi a conversa com a Alessandra, que encerramos aqui agora, valeu, muito obrigado. Mas tu é alemã, o Uruguai também torce pro Uruguai, acho fofo o Uruguai. Por Uruguai. A camisa celeste é linda, né? A primeira Copa do Mundo foi lá, o Maracanaço foi o Uruguai, né? O Uruguai Uruguai fofo. tem o meu coração, assim, inteiro. E tu é colorada. Tá, vamos falar de coisa boa, então. Me diz uma coisa. Vamos falar do Inter, então. Vamos pra primeira divisão, o que mais? Tu gosta de futebol? Assim, não, mas gostar de, tipo assim... De olhar, assim, não. Vestir camisa, vou no estádio, jogar, assistir assistindo os outros. Eu tenho camisa, quando ganho eu amo, né? Falava muito mais com meu filho quando meu filho morava comigo. Então eu sabia quando é que tinha jogo, sabia tudo. Quando o Léo foi morar sozinho, daí eu me perdi um pouco nessa parte, né? Não sou uma fanática, mas gosto, assim, acho bacana, né? Mas tenho os meus times do coração e torço só para aqueles, né? Que é os que tu... E o Bayern de Munique, que eu fui conhecer, daí que nem o próprio time da Alemanha, pela história dele, né? Porque eu gosto de história, Totonho, eu gosto de base, eu gosto de alma nas coisas, eu não gosto das coisas feitas de qualquer jeito. Sim. Então, assim, quando eu vejo que esses times, vamos falar de futebol, esses times, isso tem tudo... uma base, tem tudo uma história, e isso me emociona. E não é simplesmente dinheiro, ou fazer qualquer coisa, ou vamos entregar qualquer coisa, ganhar uma grana que nós vamos entregar o campeonato ali. Entendeu? O meu filho me ensinou certas coisas do futebol, assim, a ter um outro olhar, porque menino dentro de casa, né? E eu nunca fui muito. Então, assim, eu acho que essas coisas eu tenho muito... Se tem história, se tem seriedade, eu gosto. Essa coisa do brasileiro tem uma coisa por instinto de jogar futebol porque ama, de pelada, não. O negócio é pensar. É balãozinho, é se jogar no chão, é virar enceradeira, essas coisas não... Entendi. Não gosto. Tu gosta de uma coisa mais pensada, organizada, planejada. Como educadora física, a gente olha a técnica. Então, a gente tem técnica
Né? Então, eu já treinei por exemplo, eu trabalhei com um pessoal de tênis há muitos anos atrás. Eu não jogo tênis, eu não sei pegar numa raquete. Sapato, chinelo, nada, não Nada. joga nada. Uma pessoa que não Não, briga. como diz o meu Não pai, mata qualquer barata. coisa que tenha bola, não dá pra Alessandra que ela corre, que nem o Diabo da Cruz, né? Corre. Na faculdade era Fugir. Na faculdade era um fiasco. Uma vez o Hélio chegou eu chamo meu pai de Hélio, tá, pessoal? Todo mundo sabe também que eu chamo ele de Hélio. Eu também chamo ele de Hélio. Eu cheguei na faculdade e daí o professor de futebol chegou e disse, Hélio, nós estamos com um problema, né? Porque a Alessandra, ela põe as mãos pra cima e grita quando a bola vem. Daí meu pai disse, e é ela mesmo, né? É minha filha. É ela. Né? Mas qualquer coisa com bola, a Alessandra corre. Então, assim, é uma coisa engraçada. O negócio dela é água. Coloca ela na água e deixa. Joga ela lá. Nunca você fazer polo aquático, não ia rolar? Ou tu acha que ia rolar? Não ia rolar, porque é uma outra coisa assim que... Olha que engraçado, é o esporte individual, né? Isso também tem muito, o esporte individual em grupo. Meu filho já gosta de grupo ou de dupla. Eu já gosto mais de coisa individual. Não por individualista, não por nada disso, mas eu acho que a responsabilidade fica comigo. De eu ter o resultado ou não. Então, por isso que fui nadadora a vida inteira. Aí ontem eu estava fazendo ainda, eu estou pensando nesse terceiro livro, né? Porque sempre vem da onde? Da natação. Entendi. Sempre vem da atleta, sempre vem da base, não tem como fugir disso. Entendi. Vamos falar de natação, então? Pode ser. Pode ser no próximo bloco? Pode. Ótimo, então vamos encerrar com uma música? Meu Jesus. Vai, vamos daí então. Marília Mendonça na gaita e voz com Totonho e Alessandra. Tá, mas e qual é a música da agora que nós vamos cantar? Qual é essa agora? Não, essa eu não sei qual é, gente. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Eu acho que pra mim já deu. Acabou. Obrigado! Muito bem, Alessandra. A gente canta muito bem. Nós vamos fazer uma dupla. Ficou muito bom. Onde é que nós vamos nos apresentar? Depois de uma vez isso aí, a gente Isso. veio com a nossa produtora, que é a mesma produtora que a gente tem em comum, que ela vai agendar uns shows pra gente. Vai. Brasil, Europa. Pode ser. Vamos ver, né? Pode ser. A gente vai gosta da conseguir Alemanha. algum lugar. Vamos pra Alemanha? Vamos. Vamos lá pra Vanessa fazer um show lá nos Estados Unidos? Vamos lá na Pode Vanessa. ser? Pode. Vanessa, já ajeita um cantinho aí que nós três vamos pra aí, tá? Pra cantar contigo. Não, contigo não, tu vai ver o nosso show. É a dupla eu e tu, mulher. É, porque a Vanessa não sabe a música Não da Marília podemos Mendonça. chamar ela. Não É. vai dar demais. Nós voltamos para o segundo bloco de Pode Rir, uma conversa séria com o Totô em Lisboa, que sou eu. E esse é o podcast da Vale TV, um podcast semanal. E hoje, Alessandra Becker conosco, que também canta, que também escreve, que também é mãe, que também é empresária, que também é esportista, que também é colorada, porque ninguém é perfeito, mas ela é. E agora a gente vai falar um pouco sobre natação. Hoje é o dia da natação. A gente está gravando no dia da natação. O dia 8 de abril é o dia da natação e a Alessandra veio participar conosco daqui. Alessandra, então, vamos lá. Antes da gente falar, né, de forma muito fechada, assim, vamos falar de natação. O que representa a natação para ti, assim? A minha vida, eu acho. Tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz na minha vida, sempre volto para minha base, que é onde eu tenho a minha estrutura emocional, física, intelectual ou qualquer coisa assim. A natação representa para mim. É a minha vida, na verdade. Hoje é a minha vida. E ela não é só um esporte, ela é... Ela nunca foi só um esporte. Para ninguém, na verdade. Ela é muito mais do que um esporte. Ela é uma possibilidade de meditação, ela é uma possibilidade de tonificação e alongamento do teu corpo ao mesmo tempo, ela é uma possibilidade de produzir erisina no teu corpo para defender junto Porque essa com coisa da parte respiração de baixo e fora d'água é a meditação, né? É a Equilibrar, meditação, estar mas presente. também imagina fisicamente o que é também, né? Se a gente tem uma resistência de 300 vezes maior do que a do ar à água, quando a gente assopra dentro da água, essa resistência é 300 vezes maior do que a do ar, o que significa isso? Que por polegada quadrada, cada pedacinho do teu músculo faz 300 vezes mais força.
Então, tu imagina que pulmão que quem nada tem. Sim. Né? Que agora, por exemplo, numa pandemia de Covid que a gente teve, os nossos alunos não adoeceram, gente. Vinham nadando e não adoeceram. A gente estava desesperado quando fecharam, porque a gente sabia que eles precisavam nadar. Que era o jeito de... a gente fala que exercício é remédio. Né? E natação, para mim, é o remédio mais completo que existe, assim como já está comprovado cientificamente, não adianta, não tem como tirar, porque não é eu que estou falando isso, né? Sim. É o exercício mais completo que existe para o mundo. Se as pessoas soubessem, assim, 1/3 do que a gente sabe, não teria piscina suficiente. Se a gente mora num estado como o Rio Grande do Sul, que faz um frio no inverno, ainda faz, né? Vamos ver até quando vai durar isso aí. Como é que eu vou convencer alguém a nadar num dia frio? É que a gente tem uma academia que ela é similar às academias, por exemplo, da Alemanha mesmo, onde meu pai estudou. A água fala em alemão. É mais ou menos isso, né? O Hélio foi para lá em 80, ele estudou em Colônia e ele, por incrível que pareça, Totó, olha que legal, ele voltou com um livro. Eles fizeram um livro na Universidade de Colônia. Dessa viagem deles. Desse estudo, porque ele foi pela URGS. Ele inclusive recebeu uma bolsa. Ele tinha que aprender alemão e morar lá, porque ele era um pesquisador de primeira. Meu pai sempre foi pesquisador. E pensa, ele tinha 2 filhas já, a Golfinho e a minha mãe. Então, como é que ele ia se mudar com a Golfinho recém-construída? A Golfinho tinha aberto em 76 e isso era 80. 4 aninhos. E aí, como é que tu vai pagando o terreno, fazendo essas coisas todas, tu largar tudo para fazer o teu sonho? Deve ter sido uma coisa extremamente difícil para ele. Mas ele trouxe um livro, e não me faz pergunta difícil, que até hoje me questiono por que a universidade faz uma piscina, uma estrutura, e faz um livro dizendo como essa estrutura foi feita. Por quê? Eu não sei até hoje. E aí o Hélio trouxe o livro, e aí a diretriz para a construção da nossa academia foi igual a onde ele treinava... era técnico, na verdade, pesquisador com esses atletas. E é tanto que nós importamos da Alemanha a nossa piscina grande, a cerâmica Gaio, ela é toda antifúngica, toda cheia, né? Ela foi importada da Alemanha, para a gente ter uma ideia. Não tinha no Brasil. Hoje tem, não tinha. As paredes do fundo também são da Alemanha, tudo vindo de lá. Só as laterais quando já tinha no Brasil. Então, assim, até a piscina que ele fez, que ele trabalhou lá com a URGS, ele quis fazer igual. Então, com calefação, com ar quente jogando lá para dentro, para ser térmica, não só aquecida só quando tem o vapor da água. Então, tem tudo isso. A gente tem uma academia como se fosse de primeiro mundo. E a gente também tem uma metodologia de sair lá de dentro, que só essa região aqui fala de choque térmico. Na Alemanha tinham desintegrado todo mundo, né? Porque... Não, mas eles têm, na real, essa coisa da sauna, né? Tu sai da sauna e entra numa piscina gelada. Eles têm, mas, por exemplo, eu levei um xingão. Eu entrei num complexo em Munique, que era de uma piscina olímpica, da Olimpíada de Munique de 82. Né? E isso era imagina quantos anos depois. E quando eles pegaram esse complexo, lá funciona, eles realmente dão para a comunidade. Então, tu não paga natação, esporte lá, da melhor qualidade, tu não paga. E aí eu perguntei para a mulher se tinha sazonalidade lá. Eu não falo alemão, meu professor perguntou para ela, daí o cara olhou e disse assim... E falou, region, meu Deus, olha, tu não tem noção, eu não entendo nada. Aí ela perguntou, ela olhou assim, meio que de deboche, neva lá? Aí ele, não. Aí disse, é o máximo que dá, é como tá hoje. Aquele dia tava 8 graus, 6 graus. E ela disse, então por que eles não nadam? Tipo assim, sabe? Só faltou ela falar o indiarada, que a gente fala. Sim. E aí eu fiquei parada, sabe? Eu não sabia o que dizer. Eu disse, pois é, acontece, né? Que aí ela disse uma coisa assim, que os médicos tinham que ir pra lá e fazer realmente os congressos e não passear. Ela falou isso, assim, abertamente pra nós. E não era só eu, tinha um grupo. E aí eu fiquei quieta, olhei e disse, pois é, porque tinha que aprender que realmente fazia bem e não fazia mal. Justamente essa coisa toda que tem como sair do ambiente quente para o frio. Por quê? Totonho, lá, tu entra num restaurante, meu pai, a primeira coisa quando eu fui pra lá, ele falou assim pra mim, Alessandra, tu vai de camiseta curta, ou daquela camisetinha de gola bem fininha, porque qualquer lugar que tu entrar, tu vai ter que tirar teu casacão, porque tu não vai aguentar, porque tem calefação em tudo. Então, se isso fizesse mal, para quem viaja pro exterior, não faz o mesmo sentido, entendeu? Exato. Porque lá é tudo assim. Sim. Não existe outra forma. Então, assim, até no metrô,
que é tudo com calefação. Então, Sim. quando tu sai, é frio. Então, assim... Tu tem esse trajeto externo, que tu tá na temperatura externa, mas quando tu entrar, tu tem uma Quando tu entrar, temperatura tu- que, é, né, pelo amor de exatamente, Deus, que exatamente. é meio lógico, né? É meio lógico, então, quando tu sai, tu coloca casaco, a gente ensina toda a metodologia de como fazer para sair lá de dentro sem ficar Sim, doente. é, E tem porque- outra, se isso fizesse mal, a gente tem 45 anos de academia, Já teria feito bastante mal. desde 82 com essa academia, no caso nova, essa com essa estrutura, então tu imagina, né, a gente tem bebês, a gente tem gente que nada lá há 30 e poucos anos, então assim, nunca Inverno, aconteceu nada. verão. É Não que lá interessa. dentro é a temperatura lá de dentro. Tem 30 graus no inverno, É isso lá aí. dentro, E a aí gente não- mantém 30 graus. Não fica tomando essas variações Não, externas. não, porque tu ir pro internas, banheiro né? é tudo quentinho, é tudo certo. certo, Agora né? daí a gente comprou mais equipamentos de inverno, estão chegando semana que vem. Então, assim, a gente tá sempre se aprimorando, sempre correndo atrás. Então, assim, sempre fazendo o melhor dentro da estrutura E que a isso gente naturalmente foi entrando na tua vida, assim, pra hoje tu ser essa empresária, pra hoje tu tá escrevendo esse terceiro livro. Foi tudo entrando ou tu teve... Eu tive alguns desafios de algumas pessoas que me disseram assim que mulher não era capaz de fazer isso, Maravilhoso. que a gente não ia dar conta, né? Eu tô sendo delicada assim porque foi direcionada a mim, mas Ah, te falaram agradeço. isso. Só que funciona ao contrário dessas coisas, né? Quando alguém me diz uma coisa dessas, eu diz que não dá, daí mesmo que eu mostro que dá, né? Apesar Aí, eu sou na meio hora assim. que você vai engolir esse negócio. Pois então. Tu qual é o Então teu signo? assim, Libra. Libra é o quê? Libra com ascendente em Libra. Isso quer dizer que É tu é muito outubro. libriana. Eu sou Mas Libra não é aquele da totalmente balança? libriana. É. Tu não tem que balançar as coisas, então. Não, Libra é muito assim, mas aí que tá. Quando alguém vem com uma bomba dessas pra mim, Aí pesa de um lado só. aí eu olho e digo, tá, porque eu tenho duas opções, nós temos. Ou tu devolve na mesma moeda, se tu não é assim, então não vai fazer sentido, né? Ou tu devolve com muito mais inteligência e com ação em cima melhor do que o outro teria feito ou teria te dito. E foi mais ou menos isso que eu Tu é escolhi. uma pessoa explosiva? Que assim, de vez em quando solta um palavrão Não, no mas trânsito. o negócio palavrão é sempre, mas é meio cotidiano, mas... assim. O Mário Quintana dizia que a gente adoece de nome feio e recolhido. Eu acho, Sabe? mas Tem eu que bater na falo, fora. mas eu falo pra caramba. E assim, eu não sou explosiva, mas eu aprendi, Totô, eu não era assim, eu não era, eu costumo dizer que eu era uma panaca, assim, bem, né? Ai, que amor. E panaquinha. daí, assim, situações da minha vida que aconteceram, que eu sou formada em Enneagrama, então eu sou um 2, para tu poder entender, são 9 padrões de comportamento. Eu sou um 2, que eu sou mãezona, aquela coisa de cuidar. Então sempre no Enneagrama tu tem a cura, que a minha cura é no 4, isso existe antes de Cristo, esses estudos, então é muito legal. Que é no individualismo, que para mim é muito difícil, porque Libra é muito de cuidar de tudo e de todo mundo. Só que o meu ruim é no 8. E o 8 são personalidades assim... Trump, Bolsonaro, tipo, que falam depois, por que eu falei isso, mas eu não tenho isso de falo por que eu falei isso. Se eu falei, eu sei por que eu falei. Então, eu aprendi a me defender com o 8 que eu não usava, frente a tanta coisa assim. Eu nunca fui feminista, nunca fui de bandeira, nunca fui de nada. Eu tô quase usando aquelas bandeiras agora, assim. Tu é a Porque- favor da depilação, assim. Muito. E nem por isso tu vai muito, ser muito. menos mulher. A do que- unha comprida, sou a favor de certo. delicadeza, de tudo. É, adoro. delicadeza, eu acho que é a palavra. Adoro, né? mas assim. Mas pra você ter o mas- sovaco cabeludo pra ter não respeito. Dá. Mas é aquela coisa assim de. É uma opção tua. De tu ter. Quando eu tô falando feminismo, que eu falo assim, eu gostaria de um pouco mais de respeito, né? Que a gente muitas vezes não tem. A gente foi trocar um equipamento por um mega novo e teve um senhor que foi colocar o equipamento lá na Golfinho. E como eu tava firme dizendo pra ele, tira aquilo lá, ele pegou o equipamento velho, encurralou num canto, ia tirar lá e tipo, o equipamento novo ele botar na frente, não dá pra tirar depois, não tinha como tirar. E eu olhei e disse, não, aquele equipamento sai. E ele falou, eu não vou tirar. Eu digo, tu vai, porque eu combinei com o teu chefe que ia tirar. E eu liguei pro cara e disse, ó, vai tirar porque eu mensurei tudo coaching, eu uso muito isso comigo. Eu faço todas as... Eu fraciono as coisas para conseguir entender. Eu disse, não, vai tirar sim. Daí ele olhou para mim e disse, chama o dono. Toma! Aí eu olhei e disse, tá falando com ele. Toma! E se precisar, eu ponho o boné, né, ponho a peruca. Quer tu quer um pra macacão? ele. Temos. Não sei o que tu quer, mas assim, né. E agora tira de lá. E ele tirou. E aí tudo isso é uma experiência, já vi que tu é uma pessoa que absorve muito e se transforma, né? Uma grande Eu acho fênix. que tu tem que a evolução ela te vem do truncamento também, né? Porque tu não evolui, o teu concorrente te faz ficar melhor. Mas é que se tu for avaliar a própria evolução da espécie, quando o réptil saiu da água
o anfíbio. Quando o peixe saiu da água, se transformou em réptil ali naquela transição, ele desafiou-se, né? Sair da água para se tornar um ser terrestre, entendeu? Engraçado e hoje tu estarmos falar aqui. isso, porque o meu trabalho de conclusão era a volta do bebê para a água pela teoria de Igor Tijarkovsky, que ele prova, na teoria dele, que nós somos gerados na água até hoje, né? E que nós saímos da água, por anos, bilhões de anos, nós tentamos emergir da água e não conseguimos. E era muito difícil pela gravidade, voltamos, ficamos muito tempo à deriva, né? E ele prova com toda a teoria dele, que é muito sensata, é muito evolutiva, de certos bichos que conseguiram sair e outros que não. Que voltaram. Tanto que... O ornitorrinco é um que não sabe o que faz da vida. Não sei, acho que Ele ficou ali naquele, não sei se eu sou pato, se eu sou, né, É porque tem uns um que castor. ficaram na dúvida, eu acho, né? Tem vários na mas, por dúvida. exemplo, olha A gente essa tá aqui. falando de política agora, tá falando de animais ainda. Não, de animais. Tá. A gente não chegou nas antas ainda. A gente só tá no ornitorrinco. Não podemos entrar nessa zona terrível que é a essa política. Essa não, porque a gente só tá no ornitorrinco. Falando de coisa boa, agora, né? É. No golfinho que pega ar para entrar embaixo d'água. O que te deixa feliz, Ali? Cozinhar. É mesmo? Cozinhar me O deixa que tu gosta de muito cozinhar? feliz. Diz um prato aí. É que eu sou vegana e não como glúten. Aham. Então, E é colorada. E é colorada, E é feliz. óbvio, muito. Os desafios muito, da humanidade. Muito. Então, assim, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de ler. Eu gosto da confusão, assim, lá da golfinho também, dessa coisa de gestar, né? Eu não gosto quando dá problema. Eu tô falando, eu gosto Claro. quando dá problema, Queremos é a parte difícil, boa do né? negócio. Porque tu olhou pra lá? Não, Pois né, Juliana? Se tivesse uma câmera pra ver, a gente ia mostrar a Juliana A gente ia sentada mostrar a ali. Juliana. Então, A assim, Juliana é a produtora deste programa e trabalha com a Ali também, então a gente já sabe a loucura. Então, assim, eu não gosto muito quando dá problema, mas quando dá problema, a gente tá aqui pra resolver, né? Gosto muito de dar palestra, gosto muito de treinamento, gosto muito disso, porque minha parte de coaching é o que eu faço também, porque eu também sou coach, eu trabalho muito com a Caixa Federal, então, com quem trabalha lá. Então, assim... Posso resolver um negócio do INSS contigo, então? Ah, provavelmente te indico alguém bem bom lá dentro, não tem problema. Ali, infelizmente a gente tem tempo, né? E eu quero muito saber de ti, assim, ó, se a gente pudesse te definir, se tu pudesse definir, em 3 palavras. Jesus. É tu, é de ti pra ti, entendeu? Não é de ti pro mundo. Ninguém vai duvidar. Eu acho que o base do meu livro, do terceiro livro agora, Resiliente, muito, né? Eu acho que eu tenho muito foco no que eu quero. Eu sei o que eu quero e o que eu não quero. E eu acho que, por incrível que pareça, mesmo que isso destoie de tudo isso, eu acho que eu tenho muito amor dentro de mim, pelas coisas que eu faço, onde eu convivo. Eu tenho muito amor dentro de mim, assim, para espalhar, para ter respeito pelas pessoas. Eu acho que isso são as 3 palavras, assim, que fechariam, né? Que legal. Essa coisa, eu acho que é mais ou menos isso. Ali, muito obrigado por ter vindo hoje, de verdade, Foi um prazer. muito obrigado. Isso pode levar junto? Não encosta mais nisso, senão eu chamo segurança agora. Essa foi a Alessandra Leonardo. Becker, que vai devolver o ETzinho. Muito obrigado, querida. E a gente encerra com música. Semana que vem tem mais, pode rir, uma conversa séria com o Totão em Lisboa. Jesus, agora tem que achar outra música. E assim se fecha a humanidade.